No setor financeiro, a gente sabe que a conversa sobre cibersegurança vai muito, mas muito além da tecnologia. O que está em jogo é a estabilidade do sistema, a conformidade com as regulações e, no fim do dia, a própria sobrevivência do negócio. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na arquitetura de uma defesa cibernética ativa, uma que é projetada especificamente para proteger o coração do sistema, o Core Bank. E a realidade é exatamente essa. Um ataque de ransomware que dá certo, olha, isso não é só um problema para o pessoal de TI resolver. É um evento que pode paralisar transações, congelar a liquidez e colocar a instituição de frente com reguladores como o Banco Central. É um risco existencial para o negócio, simples assim. Vamos direto aos dados, que eles não mentem. A pesquisa mais recente da Sophos mostra um ponto crítico. 40% dos ataques ao setor financeiro exploram vulnerabilidades que já são conhecidas. Pensa bem, isso significa que quase metade das brechas já tem um mapa que os criminosos conhecem. A pergunta é, o mapa de defesa da sua instituição está atualizado? Ok, vamos estruturar a nossa análise. A lógica vai ser bem clara, a gente começa entendendo a ameaça, depois disseca como o ataque funciona, quantifica o impacto real e, por fim, constrói a arquitetura da solução com a SN Informática e a Sophos. Primeiro, vamos entender o contexto. Por que as instituições financeiras, mesmo com tanto investimento, continuam sendo um alvo preferencial para ataques cada vez mais elaborados? A resposta é simples: a criticidade dos dados que elas guardam e, claro, a interconexão de todo o sistema. E essa criticidade se reflete nos números. Dá uma olhada nisso. No último ano, 65% das organizações de serviços financeiros foram atingidas por ransomware. Isso deixa bem claro que a questão não é se vai acontecer um ataque, mas quando e o quão preparada a defesa vai estar para o que é praticamente inevitável. Agora, um ponto fundamental. A sofisticação do ataque mudou. Os adversários não estão usando só malware. Eles estão abusando de ferramentas legítimas de TI, as chamadas Dual-Use Tools, como um PowerShell ou software de acesso remoto. Eles se passam por administradores de sistema e conseguem se mover pela rede sem disparar nenhum alarme das defesas mais tradicionais. Certo. Vamos para a segunda parte e tentar pensar como um atacante. A gente já estabeleceu a ameaça. Agora, vamos de fato dissecar a anatomia desses ataques para entender como eles conseguem entrar e quais são as fraquezas, tanto humanas quanto tecnológicas, que eles exploram. O relatório da Sophos nos dá um mapa bem claro dos vetores de entrada. Vulnerabilidades sem correção lideram com 40%, um número que deveria ser um alerta máximo. Mas olha só os outros dois: e-mails maliciosos e credenciais comprometidas. Juntos, eles também somam quase 40%. O recado aqui é claro: o fator humano continua sendo uma das maiores portas de entrada. Então, o ponto crucial é este. A tecnologia sozinha não explica a falha. O sucesso dos ataques está ligado diretamente a lacunas na organização. 44% das vítimas citam falta de proteção adequada e 40% apontam para falta de expertise interna para conseguir detectar e responder a tempo. É uma falha de estratégia, não só de ferramenta. E essas falhas de estratégia têm um preço bem alto, por sinal. Depois que um ataque acontece, qual é o custo real para o negócio? Vamos sair um pouco do técnico para quantificar o impacto financeiro, o impacto operacional e também aquele que drena o nosso recurso mais valioso, o impacto humano. O impacto financeiro direto é brutal. O custo médio para uma instituição financeira se recuperar de um ataque de ransomware é de US$ 1.740.000. E é importante notar, esse valor não inclui o pagamento de nenhum resgate, é o custo para remediar sistemas, gerenciar a crise e lidar com a perda de negócios. E os atacantes estão cada vez mais eficientes. Em 59% dos ataques, eles conseguem criptografar os dados. Isso significa que em mais da metade das vezes, a operação simplesmente para. Os dados viram reféns. E esse é o segundo maior índice em 5 anos, o que só prova que a capacidade deles de causar dano real está aumentando. E este gráfico aqui mostra bem a dimensão da interrupção operacional. Embora mais da metade consiga se recuperar em até uma semana, 16%, ou seja, quase uma em cada 6 instituições, levam de 1 a 3 meses. Imagina só, de 1 a 3 meses de operações degradadas, com impacto direto em sistemas críticos como Pix e TED. O dano na confiança e na reputação pode ser irreparável. E para além dos números, tem o custo humano, que é severo. Metade das equipes de segurança relata aumento de ansiedade e estresse. 43% enfrentam uma sobrecarga de trabalho contínua. E em quase um quarto dos casos, a liderança da equipe é substituída depois do incidente. Isso simplesmente destrói equipes e drena o conhecimento da organização.
Bom, diante desse cenário, a resposta não pode ser só reativa. Esperar o alarme tocar já é tarde demais. É preciso uma mudança de postura, uma mudança fundamental. Então, vamos entrar na arquitetura de uma defesa ativa. Uma defesa que é projetada para caçar e neutralizar ameaças 24/7, antes que elas causem qualquer impacto. E no centro dessa nova arquitetura está o MDR, ou Detecção e Resposta Gerenciada. É bom pensar nisso não como um software, mas como um serviço de elite, uma equipe de especialistas humanos disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, que detecta e responde àqueles ataques sofisticados que as soluções de tecnologia sozinhas simplesmente não conseguem pegar. A base para essa resposta inteligente é a visibilidade total. O ecossistema adaptativo de cibersegurança da Sophos, que a gente vê nesse diagrama, funciona como um sistema nervoso central. Ele unifica sinais de todos os lugares, endpoints, rede, nuvem, e-mail, num único data lake. Isso permite que os analistas tenham uma visão de 360 graus, conectando pontos que, de outra forma, passariam totalmente despercebidos. E na prática, no ambiente financeiro real, como isso funciona? Essa arquitetura unificada protege a rede inteira, da sede corporativa e das agências remotas, passando pelos aplicativos em nuvem que dão suporte ao Open Banking até os dispositivos IoT, como os caixas eletrônicos. Cada ponto se torna um sensor para a nossa equipe. É uma proteção de ponta a ponta, sem pontos cegos. E é aqui que entra a sinergia que entrega essa solução. Não é só a tecnologia, e não é só o serviço. É a tecnologia de ponta da Sophos sendo orquestrada pelo serviço especializado da SN Informática. É a gente que conduz a caça às ameaças e a neutralização rápida, garantindo que a tecnologia seja usada em seu potencial máximo. O processo é um ciclo contínuo, bem metódico. Primeiro, monitoramento incessante do ecossistema todo. Segundo, a investigação, onde os nossos analistas mergulham fundo para separar o ruído das ameaças reais. E terceiro, a neutralização, onde uma ameaça confirmada é contida e eliminada, cirurgicamente, antes que ela possa se espalhar. E nesse mundo, a métrica que importa é a velocidade. O tempo médio para os analistas de MDR da Sophos detectarem, investigarem e responderem a uma ameaça de 38 minutos. Isso é mais de 5 vezes mais rápido do que equipes internas, muitas vezes sobrecarregadas, conseguem fazer. E são esses minutos que fazem a diferença entre um incidente e uma crise de negócio. Essa parceria entre a SN Informática e a Sophos como Platform Partner não é só um selo. É um framework validado para essa defesa avançada. É a união de uma tecnologia líder de mercado com a expertise de implementação e gestão de um parceiro Platinum que entende as particularidades do mercado brasileiro. Construir resiliência cibernética é uma jornada. Para se manter sempre à frente, acompanhe a SN Informática no LinkedIn, YouTube e Instagram para ter acesso às nossas análises semanais. Se essa análise aqui foi útil, deixe seu like para ajudar o algoritmo e comente com suas dúvidas. E mais importante, para sair da teoria e ir para a prática, entre em contato com a gente, seu parceiro Sophos Platinum, para a gente arquitetar uma defesa ativa de verdade. E eu vou deixar uma pergunta final para reflexão. Num ambiente de ameaça constante, a arquitetura de defesa da sua instituição foi construída para reagir a um incidente ou ela foi projetada para prevenir que ele aconteça? A diferença entre essas duas abordagens, bom, ela pode definir o futuro do seu negócio.